Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Elisa hoje trouxe uma história muito legal para compartilhar com vocês. Eu adoro essa história. É uma história de uma transformação. Vocês já viram aquelas pessoas que fazem antes e depois e são completamente transformadas? Sim, a nossa história hoje vai falar exatamente sobre essa transformação. Ela está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos. Nessa época dessa transformação dessa pessoa, o nosso Senhor Jesus já estava junto do Pai, já havia ressuscitado. E quem estava aqui na terra pregando a sua palavra, pregando o evangelho, eram os seus discípulos. E eles eram muito perseguidos. Os seguidores de Jesus eram muito perseguidos. E o personagem principal da nossa história hoje se chamava Saulo. Saulo era muito conhecido justamente por isso, por perseguir os seguidores de Jesus. Ele ia atrás mesmo, ele não perdoava, ele não gostava. E aí, uma vez, ele estava indo para Damasco para perseguir os seguidores de Jesus de lá, uma cidade chamada Damasco. Só que no meio do caminho, Saulo teve uma surpresa. Ele estava indo e de repente uma luz muito forte, muito forte se acendeu. E ele caiu e apareceu uma voz que perguntou: Saulo, por que me persegues? E aí ele, sem ver ninguém, com a luz muito forte, ele perguntou: quem está falando? Quem está aí? E aí o nosso Senhor Jesus respondeu: sou eu, Jesus. Saulo ficou assustado, ficou preocupado. As pessoas que estavam com ele, os outros soldados que estavam com ele, se assustaram porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. E aí, Jesus deu a seguinte ordem a ele: agora, levante-se, entre na cidade e espere as minhas próximas instruções. Quando Saulo levantou, ele se deu conta que estava cego. A claridade foi tão grande, a luz foi tão forte, que Saulo estava cego. E aí, assim ele fez, foi conduzido até Damasco e ficou lá esperando o que ia acontecer. O Senhor falou com outro homem que era servo do Senhor, chamado Ananias. Pediu a Ananias que desse abrigo a Saulo, que acolhesse ele e que falasse com ele que ele ia voltar a enxergar. Ananias ficou com medo, falou: Senhor, mas esse não é aquele que persegue os cristãos? Esse não é aquele que tortura os cristãos? Como que eu vou chegar perto dele? E Jesus tranquilizou Ananias, dizendo que ele poderia ir. E assim Ananias fez. Acolheu Saulo e esperou o tempo passar. E durante 3 dias, Saulo ficou cego. Ele ficou sem comer e sem beber. E depois do 3º dia, Ananias orou por ele. E quando Saulo abriu os seus olhos, ele estava completamente transformado. Era como se tivesse feito isso aqui, ó. Os olhos dele se abriram de verdade. E ali ele se transformou no grande Paulo, um pregador da palavra, um evangelista que por onde passou pregou a palavra, por onde andou pregou o amor do nosso Senhor. Ele foi completamente transformado porque teve um encontro com Jesus. Ele teve, na verdade, um grande encontro com Jesus e ele foi completamente transformado. As pessoas no começo não acreditavam, achavam que ele estava fingindo só para torturar os cristãos. Mas o nosso Deus faz tudo perfeito e foi mostrando às pessoas que o amor dele já estava no coração de Paulo, que não era mais Saulo, agora ele era Paulo. E Paulo escreveu grande parte da Bíblia. Ele escreveu várias cartas
Ele escreveu muitas coisas que estão na Bíblia, muitos ensinamentos pra gente. E aí, o que a tia Elis queria deixar para vocês nessa história é o seguinte: sim, o nosso Deus tem todo o poder para transformar. O nosso Deus pode mudar completamente a história de alguém. Basta a gente crer, basta a gente confiar e o nosso Deus pode transformar. Assim como ele fez com Saulo, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que a gente conhece. Que coisa linda, né? Esse é o amor do nosso Deus. Então, essa é a história que eu queria deixar para vocês. Peça a mamãe para ler com vocês em casa. Ela está lá no livro de Atos, no capítulo 9. Leia com a mamãe, leia com o papai. Fale para aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus. Fale para ela da história de Saulo, que se transformou em Paulo. Mostre para ela que esse Deus, que é o nosso Deus, também pode transformar a vida dela. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história. Eu amo essa história. Eu amo a vida do apóstolo Paulo e adorei compartilhar com vocês. Um beijo muito grande no coração. Fiquem com Deus.